Ok, pessoal. Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer então uma ontologia que vai relembrar aquela relação entre indivíduos, né? E os conceitos das classes e as subclasses, tá? Muito bem. Para isso, eu vou fazer rapidamente, então, um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Então, classe. Eu vou fazer rapidamente aqui, vamos bolar aqui, sei lá, o mais óbvio. Vamos lá, autor, tá? Dentro de autor, eu vou colocar escritor, tá? Escritor e músico, tá? Só para a gente brincar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Então, músico e escritor são subclasses de autor. Então, músico vai herdar todas as propriedades que tiver em autor e escritor também. O escritor vai herdar todas as propriedades que tiver em autor, tá? Muito bem. Olha só que legal. Vamos colocar então a propriedade de autor. Vamos lá, vai ser uma data properties. Então, vamos lá, uma bem tradicional. Vamos lá. Então, autor tem nome, certo? Ou seja, todo autor vai ter um nome. Isso quer dizer que o músico vai ter um nome, possivelmente, e também o escritor vai ter um nome. Isso está na área do possível, tá? Então, olha só. Então, domínio. Então, domínio que eu estou... classe, hierarquia de classe. Então, isso vai estar em autor, ok? Então, autor, range. Isso vai ser um built-in data type, que vai ser uma string, ou seja, uma sequência de caracteres, tá? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo aqui? É possível que um autor tenha um nome. É possível isso, tá? Está na ordem do possível. Então, também é possível que um músico tenha um nome e é possível que um escritor tenha nome, tá? Porque essas subclasses estão herdando as propriedades de autor. Muito bem, nada demais, né? Muito bem. Agora eu vou criar uma outra classe. Por exemplo, bem tradicional também, obras, tá? Então, obra. Então, aqui eu vou dizer, olha, uma obra pode ser sei lá, um livro e uma música, tá? Aqui e uma música. Certo? Muito bem. Opa, música tem que ser aqui em obra. Mesma coisa, tá? Eu posso dizer que obra, né, tem um título. Tanto a música quanto o livro podem ter um título. Então, vamos lá. Data Properties. Eu vou adicionar aqui. Então, obra tem título, tá? Nada demais. Isso a gente já fez antes. A obra tem título, ok. Mesma coisa, ela vai vir aqui o domínio obra e range, que é o alcance, para onde ela vai ser uma string. Nada demais. Fizemos, tá? Aquilo que já fizemos antes. Só que, não pode ser aqui, tem que ser aqui fora. Tá? Então, obra tem título, autor tem nome. Tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui nas minhas classes. Essas classes aqui, então, são conceitos de classes e subclasses, tá? Isso está na ordem do plano lógico e linguístico. Ou seja, é possível que isso aconteça. Vamos ver, então, o que acontece quando eu crio um indivíduo, tá? Um indivíduo, ele é uma manifestação espaço-temporal de alguma coisa. Quer dizer, isso existe de verdade e tem uma impressão singular em você, tá?
Então, quer dizer, existe singularmente, de forma singular. Enquanto os conceitos classes e subclasses, elas existem formalmente. Então, elas existem em um espaço linguístico e lógico. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar um indivíduo 1, tá? Eu vou criar, bem criativamente, indivíduo 2 e vou criar o indivíduo 3. Indivíduo 3, tá? Ok. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar também, vamos lá, indivíduo 4. Por que não? Indivíduo 4. Olha só o que eu vou dizer. Ó. O indivíduo 1, ele é um tipo de autor, de escritor. Tá? Então, escritor. Tá? O indivíduo 2, ele também é um escritor. O indivíduo 3, ele é um escritor e um músico. Ele também é músico. O cara é bom. Vamos lá. Tá? E o indivíduo 4, eu vou colocar que ele é só músico. Tá? Muito bem. Beleza, hein? Vou criar agora obra 1. Obra 2. Obra 3. E obra 4. Veja só. Essa obra é algo singular, material que você está vendo ali na tua frente, tá? Então, ela existe mesmo. Então, se é um livro, é material a coisa. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a obra 1 e eu vou dizer, olha, ela tem uma forma necessária, tá? Ela cumpre requisitos formais para ser um livro. Eu não estou dizendo nem que livro que é, nem nada. A obra 2 eu vou dizer que também é um livro. Tá? É um livro. Ok. A obra 3, ela é uma música. Tá? E a obra 4, ela é uma música também. Então, olha só. Isso aqui existe de verdade. São objetos, as coisas elas existem e tem uma forma necessária para ocupar o local pertencente a essa classe. Tá? Então, ela existe mesmo e ela pode pertencer a essa classe aqui. Tá? Muito bem. No livro 1, eu vou adicionar uma propriedade de dados nela. Então, obra tem título, vai ser, sei lá, título 1. Tá? Hoje eu estou muito criativo. Ok. Tá? Então, a obra 2, uma data properties. Eu estou dizendo, então, autor tem título, obra tem título. Ó, título 2. Muito bem, Benjamin, criativo. Tá? Ok, eu não estou colocando nada, só o mais simples para a gente entender isso aqui, ok? Então, olha, quando eu estou dizendo obra 3, ela vai ter um nome também, vai ter um título, título 3, eu estou dizendo o seguinte, olha, é possível, primeiro, a partir da propriedade de obra tem título, que ela tenha um título. Mas quando eu digo título 3, eu estou dizendo que essa obra aqui, sei lá, no caso da obra 4, tá? Ela, de verdade, ela atualiza o que é possível. Quer dizer, se é possível, quer dizer, muitas coisas são possíveis, mas quando eu digo essa obra aqui, ela chama título 4. Tá? Quer dizer, para essa obra aqui, essa singularidade aqui desse objeto, ela tem o nome de título 4. Certo? Muito bem. Daí eu posso, a partir disso, fazer as consultas, né? Eu venho aqui em View,
raciocinador e vou usar o raciocínio, tá? Eu vou querer todos os autores. Ctrl espaço, autor. Então, autor. Executo, só que eu quero ver a instância, ou seja, os indivíduos. Olha, todos os autores que eu coloquei. Tá? Autor, certo? Por quê? Veja que eu não estou dizendo se o cara é músico, se ele é... Opa, se o cara é músico, se o cara é escritor. Por quê? Porque como escritor e músico são subclasses de autor, então eles pertencem, mesmo sem eu ter dito. Isso se chama uma inferência. Tá? Eu estou fazendo uma ilação, eu estou dizendo alguma coisa que logicamente é verdade, porque eu montei a ontologia desse jeito. Tá? Porque na ontologia se eu estou fazendo essa suposição que escritor é uma subclasse de autor, então quem é escritor é um autor também. Isso é uma inferência lá do tipo aristotélico, lá clássico. Tá? Se eu perguntar, olha, eu quero o autor and, tá, e escritor, tá, e eu executar, só aqueles três que eu coloquei. Tá? Um que é músico e escritor também está aqui. Ok? Então, isso é uma forma de inferência, mas a coisa não para por aí, né? Eu posso fazer, então, uma conexão entre autor tem obra. Isso é uma conexão entre duas classes diferentes, então, é uma propriedade de objetos. Então, eu vou criar. Então, vamos lá. Autor tem obra. Então, estou chamando uma entidade de um lado, uma entidade de outro, autor, obra, e um verbo no meio para fazer ligação. Autor tem obra. Tá? Então, qual é o meu domínio? Na classe autor, certo? E acaba em obra. Muito bem, né? Muito bem. E agora eu vou dizer, então, olha, eu criei uma relação aqui. Muito bem. Eu posso dizer, no meu indivíduo, que esse escritor aqui, ele tem uma relação do tipo de objetos. Por exemplo, ó, autor tem obra, que é o que eu acabei de fazer, e ele tem alguma obra. Tá? Ele tem um livro. Tá? Então, eu posso dizer que esse cara aqui, ó, o autor tem uma obra, ele tem algum livro, porque é uma relação existencial. Eu estou dizendo, olha, esse autor aqui, ele é um escritor e ele fez algum livro, não sei qual ainda. Tá? Eu posso dizer também, olha, vou colocar uma data properties aqui, que o autor tem nome, sei lá, nome 1. Bem criativo. Tá? Muito bem. Esse aqui, ele é um escritor também, então eu vou dizer, olha, você tem uma obra, o autor tem obra e pode ser um livro. Aqui é uma relação, você pode criar um monte de tipo de relações aqui. Eu estou criando a mais tradicionalzinha, que é o SAM. Quer dizer, eu fiz algum livro. Esse cara aí, esse autor, ele fez algum livro. Tá? E ele vai ter o nome super criativo, né? Autor tem nome 2. Tá? Ok. Beleza. Tá? E esse cara aqui, ele é um músico. Então, vamos lá. Então, eu vou adicionar. Ele é escritor e músico. Então, vamos adicionar. Então, o autor tem obra. Ele tem algum livro. Tá? E ele tem também... O autor tem obra, alguma música. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, que isso tudo é possível, certo? Tá num plano lógico, quer dizer, se ele tem essas formas aqui, se ele é músico e escritor, é possível que ele tenha obra e é possível que ele tenha livro.
tá? Eu vou chamar ele aqui. Vamos lá. Autor tem obra. Autor tem nome. Vamos lá. Nome. Nome 3. Muito bem. Tá? Nome 2, nome 3. Tá? Aqui, obra título 1, obra título 2, obra título 3. Beleza. Agora, eu posso dizer, olha, esse autor aqui, tá? Ele pode ter uma obra específica. Então, ele é escritor e eu vou dizer assim, olha, ele tem um Object Properties. Então, esse cara aqui, ele vai ter... eu vou pegar a propriedade. Então, a propriedade é... Então, autor tem obra, né? Então, eu vou dizer qual obra que ele tem. Ele fez a obra 1, tá? Obra 1. Opa. Obra 1. Tá? Ó, eu coloquei aqui. Agora eu estou dizendo alguma coisa que era possível atualmente, quer dizer, na verdade ele tem, quer dizer, é possível, mas ele tem mesmo a obra 1. Mas eu também vou colocar outra. Ó, esse cara também fez. Então, o autor tem obra. A obra 2. Obra 2. Tá? Eu posso dizer também, olha, ele fez... Deixa eu ver, esse aqui ajudou na obra, só na... Autor tem obra, ele também foi autor da obra 2. Tá? Esse aqui foi... Ele é autor da obra, sei lá, 4, porque ele é autor de música. Tá? Esse aqui é só músico. Ele vai ser autor da obra 4. Okay? Muito bem. Vou chamar ele de autor tem nome. Nome 4. Certo? Muito bem. Agora eu posso melhorar a minha data query, minha DL query. Gente, autor tem obra. Tá? Autor tem obra, alguma obra. Obra tem título. Tá? A obra tem título. Sum. Tem um valor igual a título 1. Fecho. Tá? Daí eu encontro aqui, olha, eu tenho esse autor aqui, mas notem, olha que legal. Tá? Eu pedi o autor, mas eu restringi pela obra, a partir dessa conexão aqui, né? Dessa conexão lógica que eu criei entre autor tem obra, e depois a obra tem um título. Tá? Esse é um tipo, então, de conexão lógica que eu fiz para ligar duas instâncias, beleza? Duas entidades diferentes. E é isso que eu quero que vocês façam. Tá bom? Vocês poderiam fazer, olha, autor, eu quero autor e músico, autor, obra e alguma coisa. Você pode fazer muita coisa, tá? Eu queria deixar essa relação aqui estressada para que você possa fazê-la ligando duas entidades diferentes.
Ok, pessoal? Então, é isso aí, para o vídeo não ficar muito longo, tá?